Oi, professora Isabel. Eu sou a Arielle Curado Andrade Bueno, estou no Polo de Umas e primeiro vou iniciar minha fala agradecendo a oportunidade de tê-la como minha orientadora. Fiquei muito satisfeita, não só pelo seu currículo, mas sim pelo profissional e o pessoal. Creio que comungamos de algumas ideias e saber do fato que a senhora trabalhou com o Paulo Freire, que é uma pessoa que eu admiro, tanto como profissional, quanto pela sua filosofia de vida. E estou muito satisfeita pela escolha e quero ter uma parceria que seja agradável, que seja interessante e que possamos discutir novas ideias, novos contextos e que tudo se torne agradável. O meu problema, é sobre o uso das tecnologias, das novas tecnologias e as práticas pedagógicas. Eu vou iniciar a fala falando sobre as tecnologias, pois elas são utilizadas pelos seres humanos desde os primórdios para facilitar seu cotidiano e convívio social. Atualmente vivemos numa era dominada pelas novas tecnologias. Elas estão presentes em celulares, tablets, notebooks e outros aparatos tecnológicos que se comunicam e se interligam entre si pela internet ou por dispositivos de entrada e saída de dados, como pendrives, cabos USB e outros. A maioria da população tem acesso às novas tecnologias, inclusive as classes mais baixas, o que modifica a vivência e a forma como nos relacionamos dentro da sociedade. Em todos os locais, sentimos a necessidade de estarmos conectados a todo momento, compartilhando momentos reais ou digitais dentro da nossa vivência no mundo digital, alterando os nossos aspectos dentro da rede. Como o acesso à informação é imediato, consumimos tudo que encontramos nas novas tecnologias vorazmente, sem refletir o porquê ou para quê, incorporando-as ao nosso estilo de vida e aceitando tudo que nos é imposto pelas mídias que estão presentes na cybercultura, modificando e ressignificando nossos valores. Levi, em 1999, nos alerta que o espaço pertinente à cybercultura não é neutro e que esse processo de interconexão já tem suas repercussões e consequências na sociedade. Contudo, trata-se de um universo indeterminado, onde cada nó da rede emite ou produz uma informação que reorganizam dentro da conectividade global por conta própria, tornando o cyberespaço um sistema do caos, onde o crescimento é acelerado e com opacidade nos sentidos. Logo, essa alteração do espaço e de se onde obter informação se refletiu nas escolas e, consequentemente, nas salas de aula. Somos desafiados pelos nossos alunos quanto ao uso das novas tecnologias, tanto nos nossos planos de aula, como pessoas e profissionais, e durante a sala de aula, na mediação dos conteúdos. O conhecimento não é mais linear. O professor deixou de ser o único detentor do conhecimento, pois o pensamento digital está inserido no nosso cotidiano, inclusive dos nossos alunos, e ocorre em diversos estágios e simultaneamente. Numa simples navegação, podemos ter acesso a fatos que ocorrem no mundo, no Brasil, da nossa cidade, e estarmos dentro de uma sala de aula. Os livros e apostilas não são os únicos que dispõem a informação e, consequentemente, o conhecimento. Percebe-se que as rotas digitais dispõem uma variada gama de informações interativas que, ao mesmo tempo que fascina, ela pode alienar quem as utiliza, pois uma página visitada nos remete a outra e assim por diante, concretizando informações que são impostas pelas mídias como verdades absolutas. Anteriormente, as tecnologias estavam num contexto distante da realidade dos nossos alunos e eram dentro de discursos inovadores. Projetos como o Educom não atingia a comunidade e muito menos contribuía para a cidadania dos nossos alunos. Nas décadas de 70 e 80, as tecnologias eram recursos neutros
dentro de uma escola. Ensinavam-se técnicas que muitos não viam utilidades e não a reflexão das possibilidades que a tecnologia poderia trazer. O professor ministrava as aulas como sempre o conhecimento em cima de um pedestal inatingível. Muitos acreditavam que esses recursos não trariam nada de relevante para os nossos alunos. Não utilizavam ou proibiam o uso das tecnologias em sala de aula. Os equipamentos como rádio, TV, videocassete e outros recursos audiovisuais eram fotografiados em salas e, quando utilizados pelos professores, eram inseridos como complemento das aulas. Não havia relação com os conteúdos das disciplinas e estava no contexto que os alunos ignoravam ou que lhe eram alheios. Eu posso utilizar meu exemplo quanto aluna. Nas aulas de educação física, o professor nos levava à biblioteca, assistíamos videoclipes, entretanto, a gente não via nenhuma correlação com o conteúdo de disciplina, saímos indagando o porquê daquilo, para que aquilo, por que não estamos no ginásio? Então, era algo que nos assustava e nos entediava, ou que trazia alegria, porque poderia ser uma música que gostávamos, mas não estava dentro de uma interdisciplinaridade. Uma vez que as mensagens que a mídia clássica passa são fechadas, os alunos as recebiam e as interpretavam sem modificações. Uma relação de codependência do professor para se obter o conhecimento. Equipamentos eram adquiridos ou fotografiados e ainda eram roubados sem nenhum uso. Quando eram utilizados, eram sucateados dentro de uma escola precária ou se tornavam obsoletos. Os alunos se sentiam marginalizados. Eles estavam presentes dentro de uma educação castradora e positivista. Em muitas escolas não havia merenda, mas havia o laboratório de informática que estava presente, equipado e inatingível. Treinamentos eram realizados sem a mudança no pensamento do professor. Logo, as técnicas para utilizar as tecnologias eram repassadas aos alunos no contexto entediante e massacrante. No pensamento do poder público, não havia necessidade de se refletir o porquê do uso desses equipamentos pelos alunos e professores, e sim que os alunos saíssem da escola sabendo como utilizá-los para serem inseridos no mundo do trabalho. Entretanto, com o avanço tecnológico que se iniciou nos anos 90, a realidade das escolas se alteraram. Os alunos estavam tendo acesso às tecnologias que anteriormente poucas pessoas com poder aquisitivo tinham. Novos equipamentos eram lançados, as condições de pagamentos eram facilitadas e o imediatismo e a busca frenética por novas tecnologias se iniciou, o que levou as pessoas a adquirirem mais e mais e mais. Sendo assim, ela deixou de ser um recurso tecnicista para se tornar parte integrante do cotidiano da população. Podemos ver o LP. Na década de 90, era utilizado fita cassete e o LP. Com o surgimento do CD, as pessoas abandonaram sua vitrola, o seu toca-fita, e adquiriram aparelhos que tocavam CD, às vezes sem necessidade. Não estava no seu cotidiano. CDs eram vendidos em torno de 20, 30 reais, um valor muito alto. Mas era moda. Eles queriam estar dentro do imediatismo das modas. Ou adquiriam aparelhos que eram 3 em 1. Tinha a vitrola, a fita cassete e o CD. Logo surgiu-se o MP3. E aquele aparelho já se tornou obsoleto. Portanto, se surgiu a necessidade de um maior estudo das tecnologias, pois o pensamento da sociedade mudou. Iniciou-se a transição da mídia clássica para a mídia online, onde tudo se interliga e as relações são imediatas. As mensagens das novas tecnologias não são fechadas, o receptor as recebe e pode manipulá-las de acordo com a sua visão, ressignificando seus valores, se tornando sujeito ativo na busca e fornecimento de informações. Ou seja, não é mais o jornal impresso ou o jornalista dentro de uma TV que vai te oferecer uma informação, mas qualquer pessoa que tem acesso a ela. A cybercultura permite que o indivíduo
Altere a mensagem recebida dentro do seu próprio contexto. Você pode ver um acontecimento, um acidente de carro e filmar o resgate dos bombeiros. E durante essa filmagem, você pode ressignificar aquilo. Pôr a culpa no motorista, pôr a culpa no pedestre, pôr a culpa seja quem for, e trazer uma informação que pode ser ou não verossímil. Assim, ocorreu que o aluno percebeu que o professor não é o único detetor da informação. Ele pode buscar essa informação também pela internet, o que alterou a dinâmica das aulas e confrontou o pensamento de diversos educadores que estavam estagnados no conceito da linearidade e nas suas verdades absolutas. Percebe-se a necessidade urgente de buscar novas situações que entreguem os professores no letramento digital, sendo que as universidades e o poder público não preparam os profissionais para essa realidade conflitante, onde o aluno tem um celular que oferece a mesma opção que o seu computador na escola, de forma mais rápida, mais interativa e que ainda fala a sua linguagem. Que o professor ele deve perceber essa mudança e se inserir na cybercultura, às vezes como investimento pessoal, uma vez que as tecnologias também fazem parte do cotidiano do professor quanto pessoa. Uma simples ida no banco pode ser resolvida pelo celular, basta que baixe o aplicativo, o que vai facilitar o tempo que iria ser gasto numa fila que vai além dos 5 minutos, né? Buscar o aprendizado prévio delas para poder orientar os alunos quanto aos acessos críticos e autônomos em suas rotas. Pois o aluno está online não significa que ele está inserido na cybercultura. Ou seja, as escolas e os professores devem reinventar a sala de aula, uma vez que os alunos estão com excesso de aparatos tecnológicos e carentes da criticidade quanto ao uso e a real necessidade das novas tecnologias no seu cotidiano. O professor deve despertar para o fato de que o aluno traz o conhecimento digital prévio dentro das suas diversas vivências e espaços que ele frequenta. Saber gerir os espaços físicos e os espaços virtuais que as novas tecnologias proporcionam. O aluno ele pode estar dentro da sala de aula, mas ele pode estar disperso, com pensamento distante, numa página de um site que não vai trazer nenhuma relevância ao conteúdo que o professor deseja ministrar. O proibir não facilitará o interesse do aluno pela disciplina e nem facilitará a assimilação do aprendizado. O que pode ocorrer é um aumento da disciplina e a quebra do vínculo professor e aluno, onde um vai jogar a culpa no outro. O aluno é culpado por não aprender, pois está disperso no celular. O aluno diz, o professor é culpado por não aprender porque ele não enxerga que isso para mim é normal e cotidiano, gerando um círculo vicioso, onde todos são culpados e ninguém é culpado. Logo, o professor pode colocar o papel de único detetor do conhecimento para o provocador da busca do conhecimento e do aprendizado, reconhecendo que a internet oferece recursos dentro das suas interfaces que podem fomentar e dinamizar o plano de aula, além de flexibilizar as aulas saindo do tédio, do marasmo, que o aluno tem que sentar em fileiras e o professor tem que ser ouvido sem nenhum questionamento e ele não pode olhar nem para o lado. Moraes, em 2000, relata que a articulação dos conteúdos precisa superar a relação hierarquizada e linear estabelecida pela escola. Primeiro se aprende isto, depois aquilo, de forma sequenciada e serial. E partir para uma organização curricular transversal, numa perspectiva de janelas, como computadores, onde se abre uma janela, estuda-se, redige-se um texto e depois fecha-se. Para ir uma outra, retorne-se à primeira, vai-se à terceira, volta-se no constante movimento de ir e vir. O aluno ele deve entender que o professor perceber que a sua mente não funciona sequenciada, e sim que funciona de várias formas. O aluno ele tem a mente digital já impressa desde o seu nascimento. Ele nasceu dentro da busca e no imediatismo de informações.
Então, o professor deve se adequar a essa realidade, fazer uma ponte entre os universos e não querer que o aluno pense de uma maneira sequencial, e sim adequar o seu pensamento ao do aluno, que é simultâneo a diversas atividades. Assim, o professor pode se tornar parceiro dos alunos, dos outros professores e profissionais da escola nas atividades de aprendizagem, numa interdisciplinaridade ou uma transversalidade, né, na disciplina, que ocorrerá numa conversa de mão dupla, motivada e coletiva dentro do cotidiano, provocando os alunos e os incluindo numa perspectiva autônoma na cybercultura e também no cyberespaço, atribuindo novos sentidos aos valores que os alunos trazem da sua cultura digital para uma consciência crítica que contribuirá para a formação da cidadania, democratizando assim o conhecimento dentro do mundo virtual e digital. Percebe-se que grandes licitações e treinamentos não produzirão resultados se não forem compreendidos as potencialidades do uso das novas tecnologias pela comunidade escolar. A proibição desses aparatos não inibirá o aluno de utilizá-los dentro da escola ou fora dela. Eles continuarão com acesso indiscriminado, ignorando cartazes e avisos fixados nas paredes das escolas, sem perceber que o que consome pode ter influência da mídia ou de terceiros. A escola deve se posicionar e confrontar a busca frenética de informações sem criticidade. Expor essa realidade ao poder público nos conselhos de educação para pensar em alternativas que viabilizem o uso das novas tecnologias, respeitando os direitos dos alunos quanto cidadão de estarem inclusos na cybercultura, tornando-os participativo e ciente da homogeneidade imposta pelas mídias, além de os responsabilizarem pelas informações e dados que os mesmos colocam na internet. Os professores, dentro de seus próprios conteúdos, podem planejar ações que levantarão discussões e favoreçam a assimilação de saberes significativos dentro das rotas que a internet propicia. Uma vez que o espaço da mediação do conhecimento ultrapassou os muros da escola e está presente em todos os aparatos tecnológicos. O exemplo disso são os cursos à distância, que estão cada dia mais presentes na vivência e no cotidiano das pessoas. Podemos utilizar o nosso próprio curso de especialização como um exemplo disso. Eu não conheço a professora Isabel pessoalmente, entretanto, ela está me orientando quanto ao meu TCC e estamos alterando o espaço físico do conhecimento. Não estamos dentro de uma sala de aula, mas eu, quanto aluno, devo estar consciente e responsável sobre os critérios a serem aprendidos e sobre as atividades que são propostas pelo curso e pela orientação da professora. Então, quando o professor tem um domínio das interfaces da internet, pode-se potencializar a prática pedagógica e trazer para a sala de aula aspectos relevantes das novas tecnologias que auxiliarão a compreensão dos nossos alunos, que eles têm o dever de serem cidadãos responsáveis dentro do mundo virtual. É um desafio muito grande ousar falar sobre as novas tecnologias no espaço escolar, porque gera desconforto, embate entre pais, professores e comunidade, além das proibições do poder público e da falta de apoio dos governantes. Entretanto, a omissão a essa realidade contribui para a exclusão consciente dos nossos alunos dentro do espaço da cybercultura, contribuindo para a alienação da sociedade, aumento dos crimes virtuais e omissões quanto a questões importantes da política, economia e outros. Quando o aluno não está consciente das rotas que a internet proporciona, eles podem se tornar omissos ou alheios a questões importantes. Muitos não sabem sobre o site da transparência fiscal, que contém os dados de quantos deputados ganham, quanto eles gastaram. Muitos não têm acesso a isso simplesmente por ignorarem essa informação. Uma vez que eles adquirem essa informação e a transformam em conhecimento, eles poderão buscar essas informações e alterar o seu cotidiano. Ele pode verificar o vereador que ele votou se está cumprindo aquele plano que ele estabeleceu no seu processo eleitoral.
ele pode verificar se a escola está inclusa em algum programa. O aluno ele tem esse direito de saber o que está ocorrendo dentro da sociedade e querer ou não participar dessas mudanças. As novas tecnologias podem ser aliadas na mediação do conhecimento e nas práticas pedagógicas, visto que os alunos trazem esses aparatos tecnológicos para a sala de aula, modificando conceitos impostos pela sociedade escolar. Fernanda Cunha, em 2012, relata que na educação digital, o usuário deve ser encorajado a questionar valores digitais agregados, a sua realidade para ressignificá-los por meio da crítica e autogovernança. Ou seja, em vez de castar o pensamento crítico dos nossos alunos, dentro de laboratórios cateados onde o acesso é limitado a um montoado de técnicas incoerentes, que não trazem nenhuma relevância, podemos, como professores, estimular o uso consciente desses aparelhos e desses equipamentos que os mesmos trazem e entregar as atividades propostas. Para isso, o professor deve entender as novas tecnologias e se compromissar com a seleção e reelaboração dos conteúdos dispostos na internet, correlacionando com os conteúdos que irá ministrar. Ou seja, o professor deve se perguntar para quê, por quê e quando utilizar as novas tecnologias no seu plano de aula. Tendo em vista que as novas tecnologias não manipulam quem ele é, nem a sua prática pedagógica, e as associando às atividades inovadoras e instigantes, colocando o aluno como centro do processo ensino-aprendizagem, dentro de uma perspectiva onde os alunos se reconheçam e se apropriem da informação, podendo ela contribuir ou não para o seu conhecimento. E demonstrar aos alunos que as novas tecnologias estão presentes no seu cotidiano, mas elas não ditam quem ele é ou como ele deve ser e não obriga a ser quem ele não quer ser. Esclarecer e estimular os alunos a ser cidadãos que pensam, discutem e se relacionam reflexivamente dentro das rotas virtuais. Eu observei professores, dialoguei com professores. Infelizmente, eu não consegui baixar o aplicativo que poderia acoplar esse vídeo junto com o outro que eu gravei com eles. Portanto, eu vou repassar o diálogo que eu tive. Foi com 3 professores e outros que não quiseram gravar. A professora Tatiana, ela está cursando um período de pedagogia, ela tem experiência no EJA e ministra aulas para o Jardim 2 numa escola particular. Ela afirma que o uso das novas tecnologias está presente na sala de aula, inclusive com as crianças através de jogos pedagógicos e demais brincadeiras. Ela é a favor do uso consciente das novas tecnologias, porque ela considera falta de respeito utilizar enquanto o professor está ministrando a aula. Ela observa que é necessário que as crianças aprendam desde pequeno o uso consciente, uma vez que muitas utilizam aplicativos como o WhatsApp antes de serem alfabetizadas. Ela vê que as faculdades não estão preparando os alunos para entender a mente digital das crianças e que, mesmo com o laboratório de informática funcionando, eles não são incentivados a inserirem as novas tecnologias na sua prática pedagógica. Eu conversei com o professor Rayan, ele ministra aula de ciências numa escola pública, e com o professor Ivanilson, que é pedagogo e trabalha com a inclusão de pessoas surdas. Eles afirmam que utilizam as novas tecnologias para fomentar o seu plano de aula, entretanto, na sala de aula há restrições do poder público e normas estaduais quanto ao uso do celular. Entretanto, nenhum dos dois proíbe o uso do celular pelos alunos, desde que tenha alguma relevância e que esteja inserido no conteúdo que eles irão dispor. O professor Ivanilson acredita que a escola ainda não acompanha essa evolução da mente digital dos alunos. Muitas vezes, o professor deixa de utilizar as novas tecnologias por falta de conhecimento ou interesse. Já o professor Rayan afirma que há uma grande dificuldade no uso dos laboratórios de informática, porque não há uma frequência de manutenção e é utilizado esporadicamente pelos professores. Ele diz que há 5 laboratórios para um total de 5 computadores para um total de 35 alunos. Então, ele afirma que o conhecimento é abrangente e que muitos alunos deixam de perguntar para o professor para procurarem a informação na internet.
Eu, como professora, vejo que é necessário experimentar. Pode ser que uma determinada tecnologia não se adeque à realidade do nosso aluno, mas por que não tentar? Pode ser que adeque. E eu já vi vários alunos cometerem alguns deslizes virtuais por acreditarem que assim se tornariam artistas, que seriam chamados pela Globo, e entre outros. Então, é urgente a necessidade de se pensar em alternativas que insiram essas novas tecnologias e que demonstrem aos nossos alunos o porquê queremos inseri-las, o que vai trazer de relevante, mostrar a eles os motivos e as razões por que lutamos os nossos sonhos e respeito a eles mesmos e não discordando caso eles não pensem igual a gente, como o Paulo Freire já nos alertou em 1993. As novas tecnologias é algo que não há como mudar a sua realidade e o seu uso, mas há como potencializá-las e trazê-las para dentro do nosso universo quanto professores, dentro de um diálogo com a escola, que fará com que os alunos se sintam acolhidos e inseridos. Se o aluno está tirando uma selfie, por que proibi-lo de tirar aquela selfie? Por que não perguntar para ele, posso tirar com você? E também, se ele está acessando conteúdo de um site pelo celular, pergunta para ele: olha, esse conteúdo é relevante à nossa matéria? Você pode disponibilizá-lo aos demais? Torne um sujeito ativo dentro da sala de aula. Não há necessidade de se temer utilizar as novas tecnologias achando que o aluno não vai testar mais com o professor. Não é isso. O quadro de giz vai ser uma ferramenta importante. Entretanto, podemos dinamizar, flexibilizar e trazer alegria para nossas aulas e utilizar as novas tecnologias como um recurso e não como um complemento de aula. Eu quero agradecer a oportunidade e espero que essa nova etapa esteja mais focada e que possamos compreender uma a outra. Eu estou aguardando ansiosa as orientações da senhora professora. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. E também quero dizer que eu sou uma pessoa formal, mas que eu quero trazer nossa realidade quanto orientador e aluno menos fria. E eu espero que eu tenha atingido os objetivos. Muito obrigada. Até a próxima.